vamos só recapitular aqui o que a gente estava falando, né? O objetivo da nossa Escola do Reino, sempre reforçando até que fique claro para todos que acompanham. O objetivo é ajudar os cristãos a encontrarem e viverem a sua missão pessoal no reino de Deus. Tá? Esse é o objetivo da Escola do Reino, que nós fazemos aqui todos os domingos pela manhã. Basicamente, né, resumindo, é te ajudar a viver a sua missão no reino de Deus. Nós sabemos que existem muitos cristãos que já confessaram a Jesus, que apenas existem no reino de Deus. Eles não vivem a sua missão, o propósito que Deus tem para eles nessa vida. Eles apenas receberam a salvação para fugir do inferno e é isso, a vida cristã deles. Mas nós sabemos que o propósito de Deus, a plenitude desse propósito de Deus, é que nós realmente vivamos essa missão nesse mundo. E a Escola do Reino é exatamente para isso, para ajudar os cristãos, ajudar a todos nós aqui, todos mais quanto queiram participar desse projeto, a viver integralmente a sua missão, que não é aos domingos dentro de um templo, é fora daqui, nas suas casas, no seu trabalho, na sua faculdade, em todos os lugares, no seu projeto de vida, você incorporar a missão do reino de Deus, para que a sua vida seja uma vida voltada para o reino de Deus. E você não precisa ser um teólogo, um pastor, um missionário para isso. Você só tem que querer viver o propósito de Deus nessa vida. E você pode descobrir que você pode fazer muito mais do que muitas vezes um missionário na China ou sei lá onde, se você quiser realmente viver esse propósito na sua vida, particularmente no que quer que você esteja fazendo. Então aqui um resumo do nosso objetivo da Escola do Reino e especificamente, o nosso objetivo especificamente é que qualquer um aqui que esteja conosco e queira realmente levar adiante esse propósito, até o fim do ano esteja vivendo já esse propósito na sua vida pessoal. Se quiser se acompanhar aqui, então por isso que eu mencionei para vocês que a gente está gravando todas essas aulas, porque se você perde, você entra lá no canal então da Escola do Reino, assiste o que você perdeu, porque tem uma sequência para você realmente que quer. Eu quero, Ricardo, buscar isso na minha vida e colocar isso em prática. Se você acompanhar até o fim do ano, nós acreditamos, você vai estar vivendo já o propósito de Deus integralmente na sua vida, entendendo, claro, o que é esse propósito. A Escola do Reino é prática, já falei para vocês, né? Não é uma escola que tem um propósito de a gente aprender as doutrinas elementares da fé cristã, porque isso aqui é uma escola avançada, digamos assim, né? Então a gente assume aqui que você já tem o conhecimento das doutrinas básicas e o nosso foco agora é a gente praticar essas doutrinas. E essa é a grande lacuna que a gente tem enfatizado, que muitas vezes acontece. As pessoas sabem, conhecem, só que existe um abismo entre elas saberem e elas praticarem. E a Escola do Reino quer passar esse abismo. A gente quer que as pessoas comecem a viver realmente o que elas já sabem, a praticar o que elas já sabem. Então, a gente só começou com uma abordagem bíblica para relembrar alguns pontos básicos, para daí a gente ir para a prática. O nosso foco não é ficar na abordagem teológica, mas a gente fez isso nos últimos 2 domingos, a gente termina hoje, avança para a prática a partir do domingo que vem. Então, por isso eu vou retomar aqui o que a gente viu nos 2 últimos domingos. A gente falou aqui, de um ponto de vista filosófico, teológico mesmo, qual é o propósito do ser humano? Qual é o propósito da vida humana? Do ponto de vista da filosofia cristã. Qual é? Então a gente começou com essa questão. Por quê? Porque para você pensar sobre o seu propósito de vida específico, a sua missão
específica, pessoal no reino de Deus, primeiro você tem que entender a missão geral, primeiro você tem que entender o propósito do ser humano, para qual razão nós estamos aqui. A gente tem que entender isso, o ser humano em geral, a humanidade. A partir daí, a gente pode começar a refletir sobre a nossa missão, para a gente estar indo num caminho correto. Porque missão, muita gente tem na vida, pode nem ter nenhuma experiência com Deus, e eles têm missão e estão seguindo missões específicas. Só que a gente está vivendo uma missão e está buscando uma missão dentro do propósito do reino de Deus. Então a gente precisa partir daí, entender primeiro qual é o propósito de Deus para o ser humano, qual o propósito do ser humano da perspectiva cristã, a partir da filosofia cristã, para daí depois a gente avançar. Então a gente comentou um pouquinho sobre isso nos 2 últimos domingos, revisando rapidamente só. Em primeiro lugar, Isaías 43:6, a gente mencionou que nós fomos criados para a glória de Deus. Isso diz Isaías 43:6. Mas aí nós nos perguntamos, como Deus é glorificado realmente? Através da nossa vida, através da vida humana. E aí nós fomos para esse texto aqui de Romanos capítulo 8, que também fala do propósito. Diz lá, versículo 28 que nós lemos, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto ou segundo o seu propósito. E que propósito é esse que Deus tem para todos nós? Ele continua ali. Os que dantes conheceu também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que seja primogênito dentre muitos irmãos. Então aqui está dizendo que o propósito de Deus é sermos conformes à imagem do seu Filho. Então a gente traduziu no domingo passado desta forma. Primeiro, a gente percebe o seguinte, o propósito de Deus é que nós cresçamos. Crescer, ser aperfeiçoado, evoluir, avançar, se desenvolver. Mas qualquer tipo de desenvolvimento ou de crescimento, não. O texto especifica, Paulo aqui especifica, crescer em direção a algo. Crescer em direção a uma determinada imagem, que é a imagem de Cristo. Não é qualquer crescimento. Crescimento todos aí estão buscando na vida. Só que estão buscando crescimentos diferentes. Estão buscando desenvolvimentos diferentes. Da perspectiva da filosofia cristã, nós temos uma referência de crescimento. Nós queremos crescer de acordo ou em direção a uma referência, que é isso que Paulo chama aqui de imagem de Cristo. Imagem de Cristo. Então, voltando à questão lá de como Deus é glorificado. Só tem uma única maneira, nós falamos, de Deus ser glorificado na sua vida. Uma. É você se tornar como Ele. É você se tornar como Cristo. Se você estiver se tornando como Ele, como Cristo, você está glorificando a Deus. Porque essa é a única maneira realmente de Deus ser glorificado. Porque Deus não precisa de nada. Deus é autossuficiente. E conforme você tem como alvo se tornar como Ele, vai se tornando como Ele, essa é a maneira realmente conforme que Ele vai sendo glorificado através da sua vida. E aí nós fomos para uma outra questão. Como nós nos tornamos a imagem de Deus, de Cristo? Como? E aí nós lemos outro texto, Efésios capítulo 4, que basicamente tiramos dali de Efésios capítulo 4 o seguinte: nós chegamos à imagem de Cristo individualmente ou coletivamente. Coletivamente. Chamou uns para apóstolos, para profetas, para mestres, doutores. Quer dizer, ele distribuiu dons a todos. Para quê? Lá em Efésios 4 continua. Para que sejamos aperfeiçoados, para que cheguemos à estatura completa de Cristo. Então lá em Efésios está dizendo o seguinte, não é sozinho que você vai chegar nessa imagem, não é sozinho que você vai crescer em direção a essa imagem.
é somente coletivamente. E por isso que as pessoas que se professam cristãos no mundo e não vivem na comunidade, eles estão fora do propósito de Deus, porque eles não estão crescendo. Porque no propósito de Deus, a imagem de Cristo só é alcançada coletivamente. Quando você se junta com esses outros que também creem, que também estão buscando, e a partir daí a mágica, entre aspas, acontece, que é o que Paulo está falando em Efésios 4. Um edificando o outro, um afiando o outro, um edificando o profeta, o apóstolo, aqueles que têm dons diferentes, e aí você começa a ser aperfeiçoado, conforme Paulo fala em Efésios 4. E aí nós também dissemos o seguinte: como nós nos tornamos a imagem de Cristo? Outro texto que nós analisamos, João, capítulo 17, oração sacerdotal, Jesus no Getsêmani, ele ora por aqueles que estavam com ele, quer dizer, os discípulos, mas ora também por aqueles que haveriam de crer, todos nós, para que todos sejam o quê? Um. E ele continua, assim como eu sou no Pai, o Pai é em mim. Ou seja, ele está orando para que a igreja se transforme, ou seja, tenham uma unidade, sejam perfeitos em unidade, no mesmo nível que a Trindade é. Então aí, novamente, nós vemos o propósito. Ele está falando que ele está orando para quê? Propósito, finalidade. Para que todos aqueles que creem, de todas as eras, não é só aqueles que estavam com ele naquele momento, sejam um. Aí o propósito de Deus para a humanidade vai ser cumprido, porque quando eles se tornarem um, se tornarão como o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo, que são um. E o propósito de Deus terá sido atingido na raça humana. Por isso que o Apocalipse, quando você vai lá para o fim da Bíblia, termina com o quê? Alguém lembra? Como o Apocalipse termina? Com uma festa. Festa de quê? Que tipo de festa? Casamento. De casamento. Porque o casamento significa o quê? Deixará o homem, o pai e a mãe e se juntará à sua mulher e ambos se tornarão uma só carne. O casamento é o símbolo dessa unidade e para quem é casado ou já foi casado durante muitos anos, percebe que começa a acontecer algo realmente no casamento, que realmente vocês são duas pessoas. Mas parece que em muitos momentos vocês são um só. Parece que aquelas coisas que o outro gosta e de repente você não gostava, você começa a gostar também. E vice-versa. Então, no casamento, ao longo dos anos, você vai experimentando, não em plenitude ainda, mas você vai experimentando o que é dois serem um. Mesma mente, mesmo propósito, mesmo objetivo. E você experimenta um pouco disso, o que representa isso. Agora, o que Deus está falando é o seguinte, que o propósito dele é que nós sejamos um. No nível que a Trindade é, ou seja, mais profundo ainda do que um casamento. Isso existe atualmente? Não, não existe. Na igreja não existe? Não, de jeito nenhum. Existe em parte, não em plenitude. Isso só vai existir em plenitude quando nós chegarmos no fim da história. Lá no fim do Apocalipse. Por isso Deus revelou ao apóstolo João o fim da história. Olha o fim da história para você entender o que você está vivendo agora. O que está acontecendo agora. Deus mostra para a gente o fim da história. O propósito para o qual Ele criou o homem.
Então tudo começa com a gente entendendo o propósito para o qual Deus nos criou, nos fazer como Ele, como a Trindade, compartilhar conosco aquilo que Ele tem. É isso. Só que aí a gente tem que desdobrar isso em muitos detalhes, porque eu disse o seguinte, mas como que acontece? Que a gente também discutiu no domingo passado, né? Tudo isso eu estou revisando aqui, né? Acrescentando alguns elementos. Mas como que a gente é capaz de se tornar um, como a Trindade é? No fim de João capítulo 17, da oração sacerdotal, está a resposta lá. Mas, na verdade, a resposta já vem sendo dada desde o capítulo 12 até o 17 do Evangelho de João. Através disso que nós chamamos ou conhecemos como amor. Não o amor sentimento que o mundo fala, o amor cristão, o ágape divino. Esse amor é a única coisa que é capaz de fazer-nos um realmente, como o Pai é um. É o vínculo da perfeição, é aquilo que une a Trindade e faz a Trindade um, ou uma. Isso é a única coisa que é capaz de construir essa unidade. Nada mais é. Portanto, a gente chegou à conclusão que o propósito de Deus para o ser humano, para a humanidade, quando fala que o propósito é nós nos tornarmos um, nós podemos traduzir da seguinte maneira: é nós crescermos no amor. O propósito de Deus para a nossa vida é nós crescermos coletivamente nesse amor cristão. E esse amor cristão, também nós especificamos um pouco mais. O que é esse amor cristão? Não é um sentimento, tampouco é só uma decisão. É mais do que isso. É uma postura existencial que você tem em relação às outras pessoas, de considerar as outras pessoas parte de você. Quando você começa a olhar para as outras pessoas, principalmente para os seus irmãos, para aqueles que compartilham essa mesma fé que você, e começa a entender que eles são parte de você. Lembra? Para que sejam um, eles são parte de você. Aí você vai pensar duas vezes antes de fazer mal para o outro. Aí você vai pensar duas vezes antes de negar o perdão para o outro. Aí você vai pensar duas vezes antes de pensar só em você e não pensar no outro, porque seria equivalente a você pensar na sua perna e não pensar na sua mão. Isso não faz sentido. Vou cuidar do meu pé, mas tua mão está ferida e você ignora a sua mão, como se ela não fosse parte de você. Você não faz isso. Por quê? Porque você entende todos os seus membros como parte de você. Então você vai cuidar de todos eles. Agora, se você não entende como parte de você, você vai fazer assim, ó, tanto faz. Você não está preocupado com aquele irmão, com aquela pessoa, porque você não entende que ela é parte de você, da perspectiva de Deus. E aí você não entendeu o propósito de Deus, ainda. Então, tudo isso a gente falou no domingo passado, nos dois domingos, na verdade, anteriores. E agora a gente vai passar para a parte mais concreta. Isso a gente estava analisando, então, do ponto de vista filosófico, teológico, da filosofia bíblica. Qual é o propósito de Deus para a humanidade? Vamos retomar? Crescermos coletivamente de Cristo, para se tornar um, mas para isso é necessário o amor, crescer coletivamente no amor. Se você está crescendo coletivamente em direção ao amor cristão, você está indo em direção a essa imagem. Se você não está, você está indo em direção a outra coisa. Não sei o que é, mas é a outra coisa. Não é em direção a essa imagem. Agora, do ponto de vista prático, concreto, como é que a gente poderia traduzir essa questão do
crescer em direção ao amor, crescer coletivamente em direção ao amor. Eu vou colocar aqui, de uma maneira mais prática, mais concreta, que não esgota o que significa isso, mas que é o início, só para a gente dar o ponto de partida. Seria crescer na disposição e na capacidade de ajudar as outras pessoas. Vou repetir. O que seria esse crescimento coletivo em direção ao amor cristão? É você crescer na disposição e na capacidade de ajudar os outros. Agora vamos pegar essa metáfora novamente, essa metáfora paulina do corpo. Foi Paulo que introduziu essa metáfora do corpo. Nós somos um corpo e tal. O que acontece quando você tem um trauma em algum órgão, em alguma parte do seu corpo? Por exemplo, um trauma simples, você bate alguma coisa no seu braço com força. O que acontece no seu braço? Provavelmente você vai sentir a dor, vai ficar um hematoma, vai ficar roxo, em outras palavras. O que é esse roxo aqui no seu braço? Alguém sabe? É o corpo indicando que houve um dano ali. Mas quando você fica roxo, é porque romperam vasos sanguíneos, o sangue se direciona para aquela região exatamente para começar o trabalho de reparação do dano que foi feito ali. Isso no limite, por exemplo, quando você tem um trauma mais forte, num acidente que atinge um órgão seu, ou até uma pessoa, por exemplo, que leva um tiro em um lugar que não é fatal, a pessoa tem uma sensação, quando ela tem um trauma muito forte. Ela sente sono. Já ouviu falar nisso? E aí os médicos falam assim, não deixa a pessoa dormir. A pessoa não pode dormir. Mas sabe por que a pessoa sente sono? Teve um trauma no acidente, machucou ali, sei lá, o fígado. A pessoa começa a sentir sono. Porque o trauma, quando é mais grave, todo o sangue, ou boa parte do sangue, começa a se dirigir para aquela região específica, para tentar reparar, curar o trauma. E aí começa a faltar sangue no cérebro da pessoa. Primeira reação, quando a pessoa começa a faltar sangue no cérebro da pessoa, a pessoa começa a ficar sonolenta. E a pessoa não pode dormir, por quê? Porque se ela dormir, pode ser que ela não acorde mais, né? Quer dizer, pode entrar em coma e não sabe o que vai acontecer. Mas é a reação do corpo. Então veja, quando você tem um organismo e um órgão é afetado, todo o corpo começa a trabalhar para reparar aquele órgão. Essa é a metáfora que Paulo está usando lá do corpo, né, atualizada para os conhecimentos que a gente tem agora, da medicina. Todo o corpo trabalha para reparar o órgão afetado. Todo o corpo trabalha para ajudar aquele órgão afetado. Então, por isso que eu estou dizendo que quando a gente fala sobre crescer no amor, a gente está falando primeiro, né? Crescer na disposição e na capacidade de você ajudar o outro. Entendendo o outro agora como parte de si mesmo, parte do seu corpo. Está afetado? Irmã Priscila, está passando por alguma necessidade, está doente, está, sei lá, está com depressão, qualquer coisa. Se ela faz parte do corpo, ou se nós, o corpo, fazemos, ela faz parte, é parte de nós. O que o corpo faz? Todo o corpo se volta para ajudar, começa a trabalhar em prol da parte afetada. Então, a síntese, irmãos, é o seguinte: crescer coletivamente no amor é você, primeiro, crescer na disposição e na capacidade de ajudar as outras pessoas. Segundo, crescer na capacidade
coletiva de ajudar as outras pessoas. São duas coisas diferentes. Percebeu a diferença? Você crescer na capacidade de ajudar a outra pessoa. Então vamos pensar lá no casamento, na família, em casa. Você vai se aperfeiçoando na capacidade de ajudar a sua esposa. Você acha que é possível isso? Ou você vai crescendo na capacidade de ajudar o seu esposo. Você pode estar estático nessa sua capacidade de ajudar. Ou você pode estar crescendo nisso. Cada vez você consegue ajudar melhor. Só que outra coisa é o segundo ponto. Crescer na capacidade coletiva de ajudar o outro. Aí eu estou falando do seguinte. Crescer na capacidade de nós ajudarmos a Priscila juntos. Porque juntos nós conseguimos fazer muito mais do que cada um ajudando sozinho. Então são dois tipos de crescimento aí. É um crescimento realmente pessoal, como eu posso ajudar melhor, crescer nessa minha capacidade, na minha disposição de ajudar o outro, mas como eu posso crescer coletivamente, como eu posso me integrar às outras pessoas de forma que juntos nós possamos ajudar melhor. Esse segundo ponto é que é o mais sensível muitas vezes. Porque isso exige cooperação. Isso exige conhecer os outros. Isso exige ter uma... Como é que eu posso dizer? Tá em cooperação mesmo. Trabalho integrado. Você precisa estar entrosado, é a palavra que eu estava procurando. Entrosado. Você pode ter um time de futebol que cada jogador sabe exatamente a sua função e ainda assim ser um time terrível. Todos os jogadores são bons. Porque o que está faltando? Está faltando entrosamento. Está faltando um conhecer o outro. Um olha para o outro, já sabe o que o outro está pensando. O outro já se mexeu ali, no caso do time de futebol, o outro já se mexeu ali, ele já sabe o que o outro vai fazer. Aí ele já joga a bola aonde ele sabe que o outro vai estar. Isso é entrosamento. Né? O que falta na nossa seleção, muitas vezes, né? Esse entrosamento. São excelentes jogadores, todo mundo individual, mas não tem um entrosamento. Isso é a capacidade coletiva de ajudarmos os outros. A gente precisa crescer nisso. Então veja que são dois aspectos desse crescimento na capacidade de ajudar os outros. Você precisa crescer na sua capacidade de ajudar os outros, mas nós precisamos crescer na nossa capacidade coletiva de ajudar os outros. E quando eu falo nós aqui, não é só esse grupo aqui. Nós, igreja. A igreja de Cristo precisa crescer na capacidade de ajudar os outros coletivamente. Lembra o que acontecia na época de Paulo? Que ele começou a fazer a coleta. Quando a gente lê lá o texto de Coríntios lá falando sobre cada um contribua segundo está proposto no seu coração, não por tristeza, por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Ele não está fazendo ali uma coleta no culto. Ele está fazendo uma coleta entre as igrejas. Para quê? Porque tinha uma igreja, algumas, mas em especial uma delas, que estava passando extrema necessidade. E aí todas as igrejas começam a arrecadar para suprir a necessidade daquela igreja. Por isso que eu digo, nós, aqui enquanto grupo, mas nós, enquanto igreja, precisamos crescer na nossa capacidade de ajudar os outros. E esse é o desafio porque exige o entrosamento, exige o próprio amor aí, o vínculo da união. Um está preocupado com o outro, um querer ajudar o outro e não querer, como acontece hoje, destruir o outro, né? A outra denominação, o outro irmão que é de outra igreja, o outro pastor, e aí pastor brigando com pastor, se degladiando, igreja se degladiando com outra igreja.
totalmente fora do propósito de Deus. Então, voltando aqui, esse é o propósito geral de Deus para o ser humano, para a humanidade, ajudarmos uns aos outros nas nossas necessidades, primeiro ponto. Segundo, ajudarmos uns aos outros a crescer no amor. Porque é através desse crescimento do amor que nós chegamos à imagem de Cristo, através disso que nós chegamos a nos tornar um. Então veja também que não é assistencialismo que nós estamos falando. Crescer, ajudar os outros nas suas necessidades. Se parar aí, então você pega um programa social de governo aí, também está fazendo isso. Você pega ali a associação de bairros, também está fazendo isso. Você pega várias associações filantrópicas, estão fazendo isso. Ajudar os outros nas suas necessidades. Você tem uma necessidade hoje, você vai lá na prefeitura de Pinhais, tem o CRAS, que ajuda os dependentes, e tem outras instituições que dão cesta básica, tudo isso. Só que qual é o crescimento que nós estamos buscando? Imagem de Cristo. Portanto, o nosso propósito é ajudar os outros nas necessidades também, porque se o corpo padece uma parte, a gente vai tentar resolver o problema, porque o corpo não pode morrer. Mas, em segundo lugar, nós temos um objetivo: ajudar uns aos outros a crescermos coletivamente no amor. Ajudar o outro a ajudar os outros também faz parte do propósito. Não só ajudar o outro a ajudar o outro também. Quer dizer, a crescer no amor. Não sei se você leu o texto. O Espírito de Deus nos faz olhar além, né? Que é o amor. E se a gente pegar a própria metáfora do corpo aí de Paulo, a gente pode entender, você gosta de tudo em você? Você gosta do seu nariz, gosta do seu cabelo, você gosta da sua altura, né? Eu costumava me queixar muito da minha altura. Eu era baixinho e ainda eu praticava atletismo na época, né? E aí eu passava a barreira, fazia a prova passando barreira ainda, né? E aí, claro, o cara que tem uma perna que tem 1,5 m de perna, passava a barreira fácil, e eu que sou pequenininho. Eu tinha que correr 400 metros passando as barreiras. A barreira dava quase no meu peito aqui. Então, quer dizer, era injusto, né? Eu pequenininho, podia ter crescido um pouco mais e tal. Então, eu nunca gostei da minha estatura, principalmente por causa desse histórico, né, de atleta. Só que o que eu faço com isso? É a mesma situação. Se você entende que o outro é parte de você e você não gosta de coisas do outro, é normal, porque se você pegar você mesmo, você vai ter coisas que você não gosta em você. Mas você não vai arrancar fora o seu olho porque você não gosta dele. Você não vai arrancar o seu nariz. Viu, Lucas, que você disse que não gosta do seu nariz, né? Você não vai arrancar o seu nariz, não, brincadeira. Você não vai arrancar o seu nariz porque você não gosta dele. Você não vai arrancar. Você tem que aprender a gostar, entender que Deus faz as pessoas diferentes e que de repente tem uma finalidade para o seu nariz também ser assim, ou para o seu cabelo, ou para você ser baixinho, né? E na vida a gente vai aprendendo isso. Eu aprendi a aceitar a minha altura, né? E ver como naturalidade, como normalidade. Hoje eu aceito, convivo com ela tranquilamente, não tem problema nenhum. Até gosto às vezes. Mas quando a gente começa a usar essa metáfora do corpo para os outros, você vê que é a mesma coisa. Você vai ter coisas que você não gosta nas outras pessoas e daí você vai aprender a conviver com ela como parte do seu corpo. E aprender que o seu nariz, por mais que ele seja assim, o assado, ele serve para cheirar. Você consegue detectar os odores. E se você é baixinho, você consegue subir no muro mais fácil que o maior. Você tem mais agilidade do que os outros. Quer dizer, é isso. Então, se a gente refletir sobre essa metáfora do corpo de Paulo, a gente vai conseguindo entender a profundidade ali do que está revelado em relação a essa unidade
Então, voltando aqui ao nosso propósito, vamos ver o nosso horário, 10h40, temos 10 minutos aí para terminar. Então, o propósito do ser humano, ajudarmos, repetindo, ajudarmos uns aos outros nas nossas necessidades e principalmente ajudarmos uns aos outros a crescer no amor. Aí alguém podia fazer a seguinte objeção, mas o propósito do ser humano, né, o cristão evangélico de carteirinha, né, ele poderia fazer a objeção. O propósito do ser humano para Deus não é a gente evangelizar, não é a gente pregar o evangelho. Pergunta, o que você acha que está fazendo com as pessoas quando você está pregando o evangelho a elas? Está prejudicando elas? Você está exatamente cumprindo esse propósito. Esse propósito vai além ainda de pregar o evangelho, porque é o propósito final que nós vamos alcançar, inclusive, só na glória. Quando você está pregando o evangelho para uma pessoa, em primeiro lugar, você está tentando ajudá-la. Você está exatamente exercendo esse propósito de crescer no amor. Porque quando você cresce no amor, você quer ajudar a pessoa, mas você ajuda a pessoa que está ferida, mas você quer ir além disso. Porque você sabe, Jesus falou, vocês estão tomando água, vocês estão comendo esse pão aqui, mas vocês vão voltar a ter fome. Jesus se furtou de dar o pão, multiplicar o pão para aquelas pessoas? Não, ele ajudou elas. Se furtou de curar, se furtou de libertar as pessoas? Não. Porque isso é ajudar as pessoas. Só que ele ficou aí parado, restrito a fazer isso? Não, ele falou, essa água que você está me dando, que eu te dou, está falando com a mulher samaritana, né? Você vai tomar dessa água, você vai voltar a ter sede. Esse é o problema. Então, quando você quer ajudar as pessoas realmente, você tem que ir além de simplesmente resolver uma dor da pessoa. A pessoa está vivendo sem propósito na vida, sem esperança. Você tem que ir além disso. Então, o propósito de pregar o evangelho, de evangelizar, está dentro desse propósito, ajudarmos uns aos outros nas necessidades e ajudarmos uns aos outros a crescermos no amor. E esse amor ágape divino, como o André falou ali, só temos acesso pelo Espírito. Só pelo Espírito. Só através do arrependimento. Quando uma pessoa se arrepende, você prega o evangelho para ela, ela se arrepende, ela está crescendo. Talvez é o maior crescimento rápido que ela vai ter na vida dela. É o momento que ela fala, eu estou indo para a direção errada. Eu me arrependo e eu vou agora em direção a Deus. Isso é crescimento? É crescimento em direção à imagem de Cristo? É crescimento em direção ao amor? A pessoa está mudando de direção, se a pessoa está indo para lá, ela não está crescendo. Então veja que tudo isso está dentro do propósito de Deus e por isso a gente vê o ministério de Jesus, ele começa libertando, ele começa curando, ele começa alimentando as pessoas, ajudando as pessoas nas suas necessidades, mas a necessidade das pessoas é muito além disso. As necessidades nossas aqui é muito além do emprego, de ter uma casa, de ter a saúde. É uma necessidade que nem nós sabemos explicar. É uma busca por sentido. Eu estou aqui fazendo o quê? Para onde eu estou indo na minha vida? O que vem depois? As pessoas não pensam na morte, mas daí as pessoas começam a morrer à sua volta, daí ela começa a pensar e aí? O que vai acontecer depois? E aí a pessoa percebe que a ajuda que ela precisa é muito além daquelas coisinhas corriqueiras da vida dela. Essa semana, 1 minuto só. Sim. Como Paulo coloca no meu caminho para tentar fazer algum tipo de diferença. Então, pegando esse gancho, no próximo domingo, a gente vai agora entrar na questão do propósito específico. A gente entendeu o propósito geral e o propósito específico começa com uma pergunta muito simples. Você entendendo que o propósito de Deus
para o ser humano, para a vida humana, para a humanidade é, nesse plano de existência aqui pelo menos, né, que o corpo está todo quebrado, né, é ajudarmos uns aos outros nas nossas necessidades e ajudarmos uns aos outros a crescermos no amor. Qual é a pergunta que você agora, indivíduo, vai fazer sobre o seu propósito, sobre sua missão de vida? É como eu, aí você coloca o seu nome, Ricardo, posso realmente ajudar as pessoas que estão à minha volta. E quando a gente fala de ajudar realmente, eu enfatizo esse realmente, porque às vezes a ajuda não é real, tá? É uma ajuda que não é real. É só para apaziguar a nossa consciência. Ajudar realmente envolve duas coisas. Primeiro, você saber quais são as necessidades das pessoas. Segundo, envolve saber o que você tem na sua mochila. Quer dizer, as suas ferramentas, os seus recursos, aquilo que Deus te deu para ajudar aquelas pessoas. Porque você não vai conseguir ajudar todas as pessoas, é a primeira coisa que a gente tem que saber. Depende do que você tem na mochila. Depende do que Deus colocou na sua mochila. E você sabendo o que você tem na mochila, você vai saber quais são as pessoas específicas ou grupo de pessoas que você vai conseguir ajudar realmente. Então você tem que saber essas duas coisas. E como é que você sabe a necessidade das pessoas? É tão simples, mas às vezes é tão difícil. Ou pelo menos para algumas culturas, né? Você tem que falar com elas. É o que o André estava falando ali agora mesmo. Se você não conversar, se você não se aproximar, se você não perguntar, você nunca vai saber. Então veja como é uma coisa tão simples e ao mesmo tempo que parece tão distante muitas vezes da nossa realidade. Você tem que sair desse lugar confortável que você se encontra, que é só você e aí aquele grupo mais próximo da sua família. E você às vezes tem que fazer um esforço que nem é grande, é pequeno. E de ir lá falar com o professor que está ali meio triste, meio magro, ou com alguém que está próximo de você, que trabalha com você, que às vezes está dentro da sua casa. Então, a gente retoma isso no domingo que vem.